A reforma tributária acaba de ser aprovada em segundo turno também. Acompanhe um trecho. Nesse momento, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falando sobre essa aprovação. Acompanhe. De agradecer a todas as senhoras senadoras, todos os senhores senadores. Afinal de contas, por muitos anos, acreditamos que a sociedade brasileira já havia se acostumado com um sistema tributário caótico. Nos anos 1980, o tributarista Augusto Becker escreveu um livro em que chamava o nosso sistema de carnaval tributário. Uma clara alusão à desordem que caracterizava o seu funcionamento. Havia concordância de que os tributos sobre bens e serviços, o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS eram técnica e operacionalmente ruins, mas a mudança parecia impossível. Afinal, no afã de realizar essa mudança, o Brasil enfrentava dificuldades para obter consenso e para estabelecer regras de transição. Não se vislumbrava a transição de um sistema para o outro. Um novo sistema, com arrecadação equilibrada, parecia impossível. A verdade é que havia um sentimento de insegurança em sair desse sistema que, curiosamente, traz tanta insegurança jurídica. A princípio, o sistema atual foi idealizado para ser uniforme. Ocorre que a distribuição de competências da Constituição Federal de 1988 provocou a instituição de verdadeiros puxadinhos tributários para atender a demandas extras fiscais e adequar a tributação do consumo à capacidade contributiva individual ou setorial. A solução encontrada foi uma combinação de tributos incidentes na origem, com base de consumo fragmentada entre bens e serviços, cumulatividade e inúmeras regras distribuídas entre a União, os estados e os municípios. O resultado, infelizmente, prejudicou o crescimento econômico, agravou a insegurança jurídica e resultou em uma excessiva judicialização. Não é exagero dizer, esse cenário levou o Brasil a ficar para trás. Ficamos para trás em crescimento, em modernização, em investimentos, em industrialização. Toda a complexidade tributária nos demais países está na apuração e no pagamento do imposto de renda. Tributo que busca alcançar a todos, mas de maneira individualizada conforme a capacidade contributiva. No IVA dos países estrangeiros, busca-se a simplicidade em tributar todas as operações econômicas de maneira idêntica, ainda que comportando pontuais e justificadas exceções. No Brasil, temos o inverso. A tributação sobre o consumo, que poderia e devia ser simples, ficou complexa. Ao mesmo tempo, a tributação nacional do imposto de renda é simples, embora devesse comportar uma maior complexidade, apta a considerar a capacidade contributiva sem gerar injustiças. A cumulatividade e a fragmentação da tributação dos bens e serviços dificultam a operação das empresas sediadas no Brasil. Os empresários não conseguem ter um planejamento claro sobre o quanto de imposto é realmente devido, ainda mais quando não conseguem calcular adequadamente os impostos já pagos nas etapas anteriores à cadeia produtiva. E é claro que esse cenário de incertezas prejudica não apenas a atividade empresarial, mas sobretudo o consumidor final. Diante de tantas desvantagens e complicações do sistema vigente, e mesmo com tanta dificuldade para chegar a um novo texto equilibrado e focado na justiça fiscal, na modernização e na desburocratização, a reforma tributária se impôs. A reforma hoje aprovada por esse plenário se impôs porque não havia mais como adiá-la. A reforma se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. Estudos, palestras, seminários, audiências públicas foram realizados e amplamente difundidos, mostrando o potencial de simplificação e crescimento econômico em razão da reforma tributária. O amadurecimento do debate foi fundamental para que a população, as empresas, os entes federados e os entes públicos pudessem entender a necessidade da reforma. Mais do que isso, o debate aprofundado foi essencial para diminuir a incerteza e afastar o medo de uma tão ampla reformulação do sistema tributário nacional. A PEC 45 de 2019, de autoria do deputado Baleia Rossi, representa uma iniciativa crucial para simplificar o emaranhado tributário brasileiro.
Ao consolidar inúmeros tributos em apenas 3, o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo, o texto vai reduzir a complexidade burocrática, o que possibilitará às empresas concentrar recursos e esforços em seus negócios principais, fomentando a inovação e estimulando o crescimento econômico. É importante que se diga, não se trata apenas de uma redução na quantidade, mas de uma mudança qualitativa dos tributos brasileiros. O IBS e a CBS, tributos com vocação arrecadatória, vão funcionar dentro de um regramento construído de maneira harmonizada. E o imposto seletivo terá função extrafiscal, funcionando para estabelecer uma tributação adequada em relação aos bens nocivos à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente. A transparência do novo sistema tem ainda o potencial de alavancar a atração de investimentos estrangeiros, de modo a impulsionar o desenvolvimento econômico e a criação de empregos no Brasil. Além disso, nobres colegas, uma tributação mais justa e equitativa contribuirá para reduzir as desigualdades sociais e promover um ambiente econômico mais equânime para todos os cidadãos. Não foi tarefa simples construir a confiança e a maioria necessárias para essa mudança no sistema tributário brasileiro, mas fomos capazes de superar as incertezas, fomos capazes de superar as dificuldades do processo, de fazer valer os princípios democráticos, de dialogar com o governo, com os agentes públicos, com os agentes privados, enfim, com toda a sociedade brasileira. O Senado Federal dedicou-se incansavelmente para dar a sua contribuição nessa reforma aguardada há mais de 30 anos. Esta presidência não pode deixar de conferir os merecidos elogios e agradecimentos a todos aqueles que, com espírito colaborativo, participaram da tramitação da proposta. Gostaria... É o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, fazendo um balanço dessa aprovação em segundo turno. Portanto, hoje o Senado votou em 2 turnos a reforma tributária e agora a matéria volta à Câmara. Repórter Bruno Pinheiro, que fala do Senado. Bruno, qual é, nesse momento, o clima aí no Congresso Nacional? A expectativa agora da ida da matéria, o retorno para a Câmara dos Deputados. Bruno Pinheiro. É como uma final de campeonato, viu, Tiago? É um clima dividido, na verdade, após essa vitória da ala governista, e a oposição sofreu uma derrota após vários discursos e realmente estão comemorando este resultado em segundo turno. Foi chancelado e será enviado à Câmara dos Deputados. A gente ouviu agora o discurso do senador Rodrigo elogiando o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado Federal, que fez uma ginástica para conseguir aprovar. E aqui a gente conseguiu observar aqui de cima, em vários momentos, Alcolumbre conversando ali no ouvido, realmente fazendo este corpo a corpo para conseguir o número de votos suficiente aqui no Senado Federal. A gente observa ainda que os senadores estão aqui nessa imagem ao vivo, e daqui de cima eu observo vários rascunhos que foram feitos, várias contas na caneta, realmente fizeram ali na ponta do lápis para tentar entender de que forma que essa reforma iria afetar os estados, afetar os municípios. Antes de ser aprovado o segundo turno, o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, fez um discurso, voltou a falar em endividamento sobre este fundo de desenvolvimento regional. Vamos ouvir. Quem teve a maior capacidade de gritar, de fazer um lobby, de pressionar, de se articular, venceu. O relator aprovou mais de 30 emendas de ontem para cá. Nenhuma delas passou pelo crivo do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, não houve estudo de impacto. E nós vamos ter, de fato, um imposto sobre valor agregado que vai nos tornar o maior do mundo. O senador Ciro Nogueira também fez várias críticas a esta reforma que acaba de ser aprovada no Senado Federal. Vamos ouvir o senador Ciro Nogueira. Nós não estamos aprovando uma reforma nota 10. É uma reforma, no meu ponto de vista, senador, entre 7 e 8. Mas do que o sistema tributário do nosso país que nós temos atualmente é 0.
E é por isso que eu votei favorável a essa reforma. O ministro Fernando Haddad, logo após esta aprovação do primeiro turno, conversou com jornalistas no Ministério da Fazenda e reconheceu que este placar apertado é ainda reflexo de uma polarização das eleições no país. Uma espera longa, uma espera de 40 anos que se discute reforma tributária no Brasil. Nem sei contar quantas iniciativas do Executivo foram feitas, quantas propostas do Legislativo foram feitas, e eu penso que com a paciência que cabe num tema tão importante, uma primeira reforma tributária em regime democrático, nunca tivemos uma reforma tributária em regime democrático, o que demonstra e denota um esforço, eu diria, descomunal. A gente ouviu então o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltando aqui, Tiago, no Senado Federal. Agora acaba fazendo uma espécie de agradecimento ali, a imagem do nosso cinegrafista Everaldo, o senador Alcolumbre conversando com o senador Renan Calheiros, com o senador Omar Aziz, um clima de agradecimento, reconhecendo que não foi fácil. O governo chamou ajuda lá da Câmara dos Deputados, vários deputados da ala governista vieram assistir à sessão, esta votação de olho neste placar, chamando ainda os senadores. Eu observei que o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, que está ao lado do senador Rodrigo, ele estava ali com uma ansiedade, com um receio de não abrir a votação do segundo turno e esvaziar o plenário. Acabaram chamando na unha realmente para os senadores continuarem aqui, saírem de suas salas e retornarem ao Senado. Assim que divulgou o resultado, o senador Randolfo Rodrigues começou a fazer várias ligações como líder do governo, agradecendo essas articulações, agradecendo os ministros do Palácio do Planalto e até a presidência da República por essa vitória. A partir de agora, zera o jogo, é enviado para a Câmara dos Deputados, onde existe um número de parlamentares muito maior e o diálogo será mais intenso. A expectativa é que o ministro Fernando Haddad converse, realize vários diálogos com os parlamentares e inclusive com a oposição para tentar aproximar de um texto, de uma redação que tenha um certo equilíbrio e que também consiga convencer a oposição na Câmara dos Deputados. Antes de encerrar a sessão, haverá um discurso ainda do senador Eduardo Girão, que solicitou ao senador Rodrigo Pacheco, viu, Tiago? É isso. Bruno Pinheiro, daqui a pouco você volta na programação da Jovem Pan, então a matéria volta para a Câmara porque o Senado fez modificações.